Você tem vivido dias em que parece que o céu está em silêncio? Dias em que você ora, trabalha, faz tudo o que pode, mas a resposta não chega? Talvez Deus não esteja dizendo não. Talvez Ele esteja dizendo, arruma o que já te dei primeiro. A verdade é que, antes de Deus entregar o novo, Ele prova se você é fiel com o que já tem. E é nesse ponto que muita gente se perde. Não é falta de promessa, é falta de preparo. Olhe à sua volta. Veja o que está nas suas mãos. Pode parecer pouco, mas foi isso que Deus escolheu como ponto de partida. José não começou no palácio, começou no fundo do poço. Davi não começou com a coroa, começou com um cajado e algumas ovelhas no campo. 1 Samuel 16:11. E Jesus, o Salvador do mundo, começou numa manjedoura. Sabe o que todos tinham em comum? Eles cuidaram bem do pouco antes de viver o muito. Muitas vezes você está pedindo a Deus por uma nova estação, mas Ele está pedindo a você que organize a estação atual. Há coisas que precisam ser colocadas em ordem antes que as portas se abram. Deus é Deus de ordem e Ele não abençoa confusão. 1 Coríntios 14:33. Enquanto o caos domina o seu interior, o céu espera o seu movimento de fé. Imagine uma casa onde cada cômodo representa uma área da sua vida: finanças, relacionamentos, espiritualidade, propósito. Se um deles está bagunçado, a casa inteira perde harmonia. Deus quer entrar, mas não força a porta. Ele espera que você prepare o ambiente. Organizar o que se tem é um ato de fé. É dizer, Senhor, estou pronto para o que vem, mas também sou grato pelo que já tenho. Quantas vezes você já viu alguém receber algo grande e perder logo depois? É porque não estava preparado para sustentar o peso da bênção. Deus não quer apenas te entregar sonhos, Ele quer que você tenha estrutura para sustentá-los. E essa estrutura começa com obediência. Não espere o momento perfeito, comece agora com o que está nas suas mãos. Moisés tinha um cajado simples, mas foi com ele que Deus abriu o mar. Êxodo 14:16. A viúva tinha apenas um pouco de azeite, mas foi o suficiente para encher todas as vasilhas. 2 Reis 4:1-7. Deus nunca precisou de muito para fazer algo grande. Ele só precisa que o pouco esteja em ordem. Quando você organiza o que tem, Deus reconhece que você está pronto para o que sonha. Hoje o Espírito Santo está te chamando para uma reorganização, não apenas das suas coisas materiais, mas das suas prioridades, da sua fé, do seu coração. Há promessas esperando pela sua atitude. A pergunta é, você está disposto a alinhar sua vida ao propósito de Deus? Chegou a hora de agir. E se você sente que essa palavra fala com você, escreva aí nos comentários a frase, eu vou me organizar a partir de hoje. Essa é a frase de poder deste vídeo, o sinal de que você está pronto para ordenar o que tem e se preparar para o que Deus vai entregar. Quando você começa a colocar ordem nas pequenas coisas, algo muda no invisível. O céu reage. O que parecia estagnado começa a se mover, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Deus observa como você administra o que tem. Antes de te dar o sonho, Ele testa o seu coração. Lembra da parábola dos talentos? Um homem confiou recursos diferentes a 3 servos. 2 multiplicaram. 1 escondeu o talento. E quando o Senhor voltou, não elogiou quem guardou por medo, mas quem teve coragem de agir com o que possuía. Mateus 25:14-30. O mesmo acontece com você. Deus não quer perfeição, Ele quer movimento. O segredo não é ter muito, é fazer muito com o que tem. Há pessoas que esperam a condição ideal para começar. Quando eu tiver tempo, eu oro. Quando eu tiver dinheiro, eu dou. Quando eu estiver melhor, eu ajudo. Mas a fé verdadeira não espera, ela antecipa. A fé arruma o terreno antes da chuva. É assim que se vive o sobrenatural, agindo como se já tivesse recebido. Talvez o que está te impedindo de crescer
não seja a falta de oportunidade, mas o medo de começar pequeno. José não reclamou da prisão, ele serviu dentro dela. Daniel não deixou de orar no exílio. Neemias reconstruiu muros com as próprias mãos. E você, o que tem feito com o que está nas suas mãos agora? Deus te chama para um novo tempo de responsabilidade espiritual. A bênção sem preparo vira peso, mas o preparo sem bênção é investimento. Cada momento de espera é um treinamento divino. Quando você organiza o que tem, está dizendo ao céu: estou pronto para o próximo nível. E é nesse ponto que o favor começa a se manifestar. Agora, imagine uma pessoa que decide reorganizar sua vida. Começa limpando a mente das comparações, arrumando o coração dos ressentimentos e realinhando os planos com o propósito de Deus. Essa pessoa não está apenas se organizando, ela está abrindo espaço para o milagre. Porque quando o terreno está limpo, a semente floresce mais rápido. Deus não se esqueceu das promessas. Ele está apenas esperando que você ocupe a posição certa. O que é seu já está preparado. Mas Deus não vai te dar algo para você perder por desorganização. E às vezes, Ele até segura a bênção para te proteger de você mesmo. Então, se hoje o céu parece silencioso, talvez não seja ausência de resposta, mas uma pausa estratégica. Deus está dizendo: eu tenho mais, mas preciso ver o quanto você valoriza o agora. O tempo de arrumar, limpar e colocar em ordem é o tempo da maturidade. E se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento de se juntar a nós. Aqui é um espaço de transformação, onde cada vídeo é uma oportunidade de ouvir algo que muda destinos. Inscreva-se agora, ative as notificações e venha caminhar com a gente. Você não está sozinho. Somos uma comunidade que cresce junto, aprende junto e busca viver o propósito de Deus todos os dias. Quando você começa a colocar sua vida em ordem diante de Deus, algo invisível começa a se alinhar. As portas que pareciam trancadas há tanto tempo começam a ceder, e o que antes exigia força, agora flui naturalmente. Isso acontece porque Deus honra o coração que decide obedecer antes de entender. Obediência vem antes da explicação, porque fé não é lógica, é confiança. Deus não precisa te explicar o plano todo, Ele só precisa ver você dar o primeiro passo. A cada atitude de organização, Ele escreve uma nova linha na sua história. Cada vez que você renuncia ao velho, o novo se aproxima. É como se o céu dissesse: agora posso confiar mais. Pense em Abraão. Quando Deus o chamou, não lhe deu um mapa, apenas uma direção. Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Gênesis 12:1. E Abraão obedeceu. Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Essa é a chave. Não se trata do destino, mas da confiança no Deus que guia o caminho. E talvez o seu desafio hoje seja soltar o que ainda te prende. Às vezes, não é uma pessoa, é uma mentalidade. É o medo de perder o controle. É o hábito de querer prever o que só Deus pode conduzir. O controle humano é a maior forma de desorganização espiritual. E Deus está te chamando para um tempo em que você precisa descansar, confiar e deixar Ele reorganizar tudo. A organização espiritual é mais do que arrumar compromissos ou eliminar distrações. É alinhar o coração com o ritmo do céu. Quando você ora e entrega, Deus trabalha. Salmos 37:5. Quando você planeja e se move, Ele abençoa. Mas quando você insiste em controlar, Ele se cala, esperando o momento em que você entenderá que sem Ele nada funciona. Existe uma diferença entre desistir e entregar. Desistir é soltar por falta de fé, entregar é soltar por confiança. E é isso que Deus espera de você agora, que entregue o caos nas mãos dele e permita que ele organize o invisível. Talvez você tenha orado por respostas e não entendeu o silêncio. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é a prova de que Ele está trabalhando onde você não pode ver.
O agricultor não ouve o som da semente crescendo, mas sabe que ela está germinando. Assim é a sua fé. Ela cresce no oculto, longe dos olhos, mas no tempo certo, o fruto aparece. E quando o fruto aparecer, será exatamente no momento em que você estiver preparado para cuidar dele. Deus não se atrasa, ele sincroniza. Cada detalhe, cada espera, cada recomeço faz parte de um plano perfeito. O problema é que muitos querem o milagre, mas não o processo. E é o processo que forma o caráter para sustentar o milagre. Por isso, não reclame da demora. Use esse tempo para alinhar suas atitudes, limpar o coração e preparar o terreno. O que você chama de espera, Deus chama de lapidação. Ele está moldando você para caber no propósito. A vida com Deus é feita de estações. Algumas são férteis e cheias de colheita, outras são silenciosas e parecem áridas, mas em todas Deus trabalha. O erro de muitos é tentar florescer fora da estação, é querer resultados sem preparo. Só que o céu tem ritmos, e quem aprende a respeitá-los vive o sobrenatural de forma constante. O que você precisa entender é que o tempo da organização não é tempo perdido, é tempo sagrado. É o período em que Deus te ensina a cuidar do que você ainda nem tem. É o momento em que Ele te mostra que a bênção não é apenas receber, é sustentar. Há pessoas que pedem portas abertas, mas não se preparam para atravessar por elas. Pedem abundância, mas ainda tratam o pouco com descuido. Deus não entrega promessas em mãos distraídas. Ele observa se o coração está alinhado com o propósito. E se há algo desorganizado dentro de você, emoções, prioridades, fé, o próprio Deus vai permitir circunstâncias que te levem a colocar tudo em ordem. O deserto é uma sala de organização espiritual. Ali, tudo o que é supérfluo cai e o essencial permanece. Foi assim com o povo de Israel. Antes de entrar na terra prometida, precisaram passar 40 anos no deserto. Deuteronômio 8:2. Não era castigo, era treinamento. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Deus precisava reorganizar mentalidades, curar corações e ensinar dependência. E é exatamente isso que Ele faz conosco quando parece que nada está acontecendo. Ele está limpando, reestruturando e preparando o interior para receber o novo. O problema é que muitas vezes você quer sair do deserto antes de aprender o que o deserto veio ensinar. Mas se você foge da lição, repete o ciclo. A organização que Deus pede é profunda, é um realinhamento de propósito, é olhar para dentro e perceber onde há bagunça espiritual, onde o orgulho se esconde, onde o medo dita decisões, onde a pressa substitui a fé. Talvez você diga, mas eu já arrumei minha vida. E Deus responde, ainda não do meu jeito, porque a verdadeira organização não é apenas prática, é espiritual. É quando suas prioridades se submetem à vontade de Deus, quando seu tempo é colocado sob a agenda divina. Quando suas palavras refletem aquilo que você crê e não o que você sente. Quantas vezes você fala o contrário do que ora? Pede força, mas declara fraqueza. Pede provisão, mas fala escassez. Pede paz, mas alimenta o conflito. Essas contradições espirituais são sinais de desorganização interior. A fé precisa de coerência. Suas palavras, ações e pensamentos devem estar em linha com o que Deus disse, não com o que você vê. O profeta Elias viveu algo extraordinário. Antes do fogo descer do céu, ele fez algo simples. Reparou o altar do Senhor. 1 Reis 18:30. O altar estava quebrado, abandonado, e antes do milagre acontecer, Elias o reconstruiu. Isso é simbólico. Antes do sobrenatural se manifestar, é preciso consertar o altar, ou seja, reorganizar a vida espiritual. Quantas pessoas hoje querem o fogo de Deus, mas não querem reconstruir o altar? Querem poder, mas sem disciplina. Querem autoridade, mas sem intimidade. Querem vitória, mas sem renúncia.
E é aí que a organização espiritual se torna um ato de humildade. Quando você decide reconstruir o altar, Deus reacende o fogo. O fogo representa a presença, a chama viva do Espírito Santo. E essa chama não se mantém em altares desordenados. Ela precisa de lenha, que são suas atitudes, sua constância, seu compromisso. O fogo apaga quando o coração esfria, quando a oração se torna rara, quando o agradecimento se transforma em cobrança. E Deus hoje te chama para reacender o fogo. Organizar a vida é reacender o altar. É dizer, Senhor, eu quero queimar novamente por Ti. Não é sobre religiosidade, é sobre entrega. A organização que o céu pede não é estética, é espiritual. Deus não quer apenas a casa arrumada, Ele quer o coração habitável. E quando Ele encontra um coração disposto, Ele transforma a bagunça em propósito. O que parecia perda vira lição. O que parecia atraso vira preparação. A dor se torna combustível para o destino. Deus nunca desperdiça um coração reorganizado. Talvez hoje o seu altar precise ser reconstruído. Talvez as cinzas da frustração tenham abafado o fogo. Mas o mesmo Deus que enviou o fogo para Elias está pronto para acender o seu novamente. Basta uma decisão. E é aqui que a organização espiritual se transforma em adoração. Porque toda vez que você decide obedecer, o céu se move. Toda vez que você entrega o controle, o Espírito trabalha. Toda vez que você limpa o coração, a presença de Deus encontra espaço para habitar. Por isso, não tenha medo de recomeçar. O recomeço é uma das formas mais bonitas de fé. Recomeçar é acreditar que Deus ainda tem planos, mesmo depois das quedas. E Ele tem. Jeremias 29:11. O que Ele preparou não depende do seu passado, depende da sua disposição para obedecer hoje. A ordem que o céu espera não é apenas externa, é interna. Porque quando dentro está em paz, fora tudo se alinha. E quando dentro está em caos, fora tudo desmorona. A mudança verdadeira começa no invisível, e é nesse lugar que Deus está agindo agora. Quando Deus começa a colocar as coisas em ordem, Ele não faz apenas uma limpeza superficial. Ele faz uma restauração profunda. Ele não varre a sujeira para debaixo do tapete. Ele arranca o tapete, limpa o chão e reconstrói os alicerces. E é nesse processo que muitos desistem, porque o conserto de Deus é diferente do conserto humano. O homem pinta por cima. Deus começa do fundamento. Você pode até tentar esconder o que está fora do lugar, mas Deus enxerga o que ninguém vê. Ele conhece as gavetas do coração que você mantém trancadas, os pensamentos que você nunca verbaliza, as dores que você disfarça com sorrisos. E mesmo assim, Ele continua te chamando para arrumar o que está dentro, porque te ama demais para deixar você viver desorganizado espiritualmente. Há momentos em que Deus bagunça o aparente para organizar o essencial. Ele permite que algo se rompa, não por crueldade, mas para te mostrar que aquele alicerce não era seguro. Quantas vezes Ele tirou pessoas, cortou caminhos, encerrou ciclos, e só depois você entendeu que aquilo era livramento? Às vezes, a desorganização externa é o prenúncio da reorganização divina. E é nesse momento que a fé é testada. Quando tudo parece ruir, é fácil pensar que Deus te esqueceu, mas é aí que Ele mais trabalha. Romanos 8:28. O que você chama de perda, Deus chama de alinhamento. O que você enxerga como fim, Deus vê como reinício. Ele não destrói para punir, Ele desmonta para reconstruir. Você lembra de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu tudo, filhos, bens, saúde. Aos olhos humanos parecia o fim. Mas Deus estava reorganizando o cenário. Ele permitiu a perda para ensinar Jó a enxergar o que realmente importa. E quando Jó orou pelos amigos, o Senhor lhe restituiu em dobro. Jó 42:10. O caos que parecia derrota virou cenário de dupla bênção.
Assim também acontece com você. A bagunça que Deus permite é o prelúdio da nova estrutura que Ele vai erguer. Só que antes de te entregar, Ele precisa te preparar. E esse preparo é doloroso porque quebra o orgulho, confronta a indisciplina e exige entrega total. Deus está chamando você para uma fase de reconstrução. E nessa fase, Ele vai te ensinar a valorizar cada detalhe. Ele vai te mostrar que o tempo que você achava perdido foi, na verdade, tempo de aprendizado. Que as lágrimas que você derramou foram regando o terreno onde Ele vai plantar o novo. E que cada não que você recebeu foi proteção disfarçada. Não é fácil entender enquanto se está dentro da tempestade, mas todo vento tem direção. O Espírito Santo sopra para o lado certo, mesmo quando parece que tudo está fora do lugar. João 3:8. O vento que te sacode é o mesmo que te empurra para o propósito. A organização divina é um processo contínuo. Deus não te arruma uma vez e te deixa, Ele te molda todos os dias. É uma jornada, não um evento. É por isso que a vida espiritual precisa de constância. Ler a Bíblia, orar, buscar a presença, servir. Tudo isso são ferramentas de manutenção da sua fé. Você não pode esperar manter o fogo aceso sem combustível. Cada oração é uma gota de azeite que mantém a lâmpada ardendo. Mateus 25:1-13. As virgens prudentes estavam preparadas e quando o noivo chegou, entraram na festa. As nécias, que não tinham azeite, ficaram de fora. A diferença entre estar pronto e perder o momento está na preparação diária. Deus está te chamando a ser prudente, a viver em alerta, a se preparar. O que está vindo é grande, mas exige estrutura. E a estrutura vem da organização. Comece hoje a alinhar seu tempo com o de Deus. Use suas manhãs para agradecer, suas tardes para agir e suas noites para refletir. A cada dia, ajuste um cômodo da sua vida. Tire o que pesa, mantenha o que edifica. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para viver leve, em ordem, em paz. Mateus 11:28-30. A presença de Deus traz leveza. Quando Ele entra, até o ar muda. Quando Ele fala, o caos se cala. E quando Ele organiza, o que estava fora do lugar encontra sentido. É isso que Ele quer fazer com você agora. Dar sentido ao que parecia perda, dar forma ao que parecia vazio, dar vida ao que parecia morto. Tudo o que Deus pede é um coração disposto. Ele não exige perfeição, apenas sinceridade. E se você abrir o coração neste momento, Ele começará uma nova obra dentro de você. O que era confusão será clareza. O que era desordem será direção. E o que era cansaço será força. A organização que Deus realiza não se limita ao interior. Ela se manifesta também nas circunstâncias ao seu redor. Quando o seu espírito se alinha com o dele, até o ambiente responde. Pessoas certas começam a aparecer, portas se abrem naturalmente e caminhos que pareciam impossíveis se tornam acessíveis. Porque Deus trabalha em harmonia. Ele não age no meio do caos sem propósito. Mas é preciso compreender uma verdade espiritual. O novo só vem quando o velho é deixado para trás. Enquanto você segura o que Deus mandou soltar, as mãos permanecem ocupadas demais para receber o que está por vir. O desapego é uma das expressões mais puras de fé. É quando você diz: Senhor, eu confio no teu plano mais do que na minha vontade. Muitos não conseguem viver o novo porque insistem em arrastar o passado. Querem que Deus abençoe aquilo que Ele já encerrou. Querem continuar alimentando vínculos, hábitos, culpas, medos. E tudo isso ocupa o espaço onde a bênção deveria nascer. É como tentar encher uma vasilha que ainda contém resíduos antigos. O novo vinho não pode ser colocado em odres velhos. Mateus 9:17.
Por isso, Deus permite rupturas. Ele corta o que não frutifica. Ele separa o que não edifica. Ele tira o que rouba sua energia e atrasa sua jornada. E se você observar, vai perceber que tudo o que ele removeu tinha prazo de validade. Mas o que ele traz é eterno. O desafio é confiar no processo. É fácil confiar quando tudo está bem. Mas fé verdadeira se prova quando tudo parece contrário. É quando o vento sopra forte. E mesmo assim você permanece firme, porque sabe que o barco está nas mãos do Criador. A fé que agrada a Deus é aquela que permanece mesmo no meio da tempestade. Hebreus 11, 6. E talvez essa tempestade que você enfrenta agora seja exatamente o instrumento que Deus está usando para limpar o seu caminho. O vento que balança a árvore não é para derrubar, é para arrancar o que está seco. Quando a ventania passa, o que fica é o que tem raiz. Muitos querem estabilidade, mas esquecem que estabilidade espiritual vem da profundidade, não da aparência. As árvores mais firmes não são as que crescem mais rápido, são as que criam raízes mais fundas. E talvez este seja o seu tempo de aprofundar raízes. Raízes na palavra, raízes na oração, raízes na fé. Porque só quem tem raízes suporta os ventos da espera. E enquanto você espera, Deus trabalha. Isaías 64, 4. Ele está organizando bastidores, movendo corações, conectando circunstâncias. Ele está cuidando de detalhes que você nem imagina. O que parece silêncio é planejamento divino. E há algo poderoso nisso. Quanto mais você se organiza por dentro, mais o favor de Deus te alcança por fora. Pessoas vão começar a perceber algo diferente em você. Não será a roupa, nem o jeito de falar, mas a paz que carrega. Essa paz vem de dentro e ela é fruto da confiança. Você vai notar que as decisões se tornam mais claras. O que antes gerava dúvida, agora flui com naturalidade. A ansiedade começa a perder espaço e o descanso toma lugar. Isso é o resultado de viver em alinhamento com o propósito. Quando você se organiza espiritualmente, o caos perde autoridade. O inimigo se alimenta da desordem. Ele atua em ambientes de confusão, medo e indecisão. Por isso Deus te chama à clareza, porque um coração ordenado é um coração blindado. Quando você sabe quem é, o que carrega e para onde está indo, nada te desestabiliza. E esse é o ponto que Deus quer te levar. O lugar de estabilidade espiritual, onde as circunstâncias não controlam mais suas emoções. Onde a fé é constante, a esperança é viva e o amor é o combustível que move cada decisão. Não importa o que esteja desmoronando ao redor, se dentro de você há estrutura, nada te derruba. E essa estrutura é formada quando você decide viver em obediência. Obedecer é o maior ato de fé. Mesmo quando não entende, você segue, porque confia no caráter de quem te prometeu. O Senhor está te chamando hoje para viver no ritmo dele. E esse ritmo não é de pressa, é de propósito. Enquanto o mundo grita, corra, Deus sussurra, espere. Porque ele sabe que quem corre demais se perde no caminho, mas quem caminha com ele nunca erra a direção. E talvez hoje Deus esteja apenas te pedindo uma coisa: desacelere, respire, reorganize. Entenda que não é sobre quantidade de passos, é sobre direção. Ele não quer te ver cansado, ele quer te ver constante. Porque quem anda com Deus não anda em círculos, anda em crescimento. E quando você menos esperar, perceberá que tudo o que parecia parado era parte de um movimento que Deus já havia iniciado por dentro. O que ele faz em silêncio é mais poderoso do que tudo o que o mundo aplaude em voz alta. Há momentos em que Deus te conduz a lugares de silêncio absoluto, e é ali que ele trabalha as fundações da sua fé. O silêncio de Deus nunca é ausência, é ambiente de construção. É no silêncio que ele molda o interior, ensina a ouvir e revela quem você realmente é sem os ruídos do mundo.
A desorganização da alma muitas vezes nasce da tentativa de preencher o silêncio com barulho, quando o que Deus quer é te ensinar a descansar. O descanso é espiritual. Ele não significa inatividade, mas confiança. Quando você descansa em Deus, está dizendo: eu sei que não controlo tudo, mas confio em quem controla. Salmos 46:10. E é nesse descanso que o poder dele se manifesta. O mar só se acalma quando o coração aprende a parar de lutar contra o vento e a permitir que o sopro de Deus conduza o barco. Há pessoas que vivem cansadas não por excesso de esforço, mas por falta de entrega. Tentam resolver sozinhas o que só o céu pode resolver. Correm de um lado para o outro buscando respostas e se esquecem de que Deus fala no simples. A voz dele é como brisa, suave, porém transformadora. Reis 19:11-12. A reorganização espiritual passa por esse processo de aprender a ouvir. Quando o coração se aquieta, o espírito fala com clareza. Quando você silencia os medos e as comparações, começa a ouvir a direção divina. E essa direção nunca vem com confusão, ela vem com paz. A voz de Deus nunca te empurra com ansiedade, ela te guia com propósito. E é nessa calma que a vida começa a se realinhar. As coisas que antes te preocupavam perdem o peso. As feridas antigas começam a cicatrizar. O perdão que parecia impossível se torna leve. Porque a organização interior não é apenas prática, é cura. É libertação do passado e abertura para o futuro. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade não vem para te condenar, mas para te colocar no eixo. E às vezes essa verdade dói, porque revela áreas que você precisa mudar. Mas a dor da verdade é melhor do que o conforto da ilusão. É ela que te reposiciona, te faz amadurecer e te aproxima de Deus. E quando você começa a enxergar a vida com os olhos da fé, até os problemas ganham outro sentido. O que antes parecia injusto agora é compreendido como parte do plano. O que antes gerava medo agora desperta confiança. É assim que Deus reorganiza. Ele muda o olhar antes de mudar o cenário. Muitos pedem mudança de circunstância, mas Deus quer mudar a perspectiva, porque quando o olhar muda, o ambiente muda também. É como limpar as lentes da alma. O que antes era desespero se transforma em esperança, e esperança é o combustível da fé. Romanos 15:13. A fé verdadeira não nega a realidade, mas enxerga acima dela. Ela não ignora o problema, mas reconhece que há um Deus maior que o problema. E esse reconhecimento traz ordem ao caos. Porque quando o coração se submete à soberania divina, o medo perde força. A desordem espiritual começa quando você tenta ser o centro da história, mas o equilíbrio volta quando você devolve a Deus o lugar que é dele. Não é sobre você, é sobre o plano dele, através de você. Quando essa consciência desperta, a vida se organiza por completo. Então hoje, enquanto ouve essa palavra, talvez você sinta Deus te chamando para um novo nível de entrega. E esse novo nível não exige mais esforço, exige mais confiança. Ele quer que você entenda que não precisa correr, basta permanecer. Quem permanece em Deus dá fruto no tempo certo. João 15:5. E talvez esse seja o seu tempo de permanecer. Permaneça em oração, mesmo sem ver resultado. Permaneça em gratidão, mesmo sem entender o porquê. Permaneça fiel, mesmo quando tudo parece parado. Porque o tempo da fidelidade é o solo onde a promessa floresce. O que Deus vai fazer na sua vida não é improviso, é planejamento divino. Ele já escreveu cada detalhe, e o que ele escreveu não pode ser apagado por circunstância nenhuma. A ordem de Deus é perfeita, e ele está colocando tudo no lugar. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E quando tudo estiver organizado, você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão.
Cada dor te ensinou algo, cada espera construiu fé, cada lágrima foi semente, e tudo o que parecia atraso, na verdade, era Deus te alinhando para o destino. Chegamos ao momento em que tudo começa a fazer sentido. O processo que parecia interminável, a dor que parecia sem propósito, o silêncio que parecia abandono, tudo isso agora revela-se como um plano cuidadosamente desenhado por Deus. Ele sempre soube o que estava fazendo. O tempo de espera foi tempo de estrutura. O tempo de choro foi tempo de purificação. E agora, a estação da colheita começa a se abrir diante de você. Quando o coração se organiza diante do céu, o favor começa a te perseguir. Deuteronômio 28:2. Você não precisa mais correr atrás das bênçãos, porque elas passam a correr atrás de você. Deus abençoa quem vive em ordem, porque a ordem revela maturidade espiritual. E quem é maduro está pronto para receber sem se perder. Talvez o seu maior milagre não seja algo externo, mas interno, o fato de você ainda estar de pé. Depois de tudo o que passou, ainda há fé dentro de você. Isso já é um sinal de que Deus está no controle. O inimigo tentou te desorganizar, te confundir, te cansar, mas você permaneceu. E permanecer é uma das maiores vitórias da fé. Agora é hora de viver o que foi preparado. E para isso, você precisa continuar com o mesmo coração que te trouxe até aqui, humilde, grato e disposto. Porque Deus não apenas entrega promessas, Ele caminha junto para sustentá-las. Ele não te dá bênçãos para depois te deixar sozinho. Ele te ensina a administrá-las, te acompanha no processo e multiplica o que é feito com fidelidade. E talvez você ainda não veja tudo o que pediu, mas já pode sentir que algo está mudando dentro de você. Esse é o sinal de que o novo começou. Deus começa dentro antes de manifestar fora. A semente germina no escuro, mas logo rompe a terra. Assim também é com o propósito. Primeiro nasce no invisível, depois floresce no visível. Por isso, não tenha medo do tempo de preparação. Ele é o lugar onde Deus te amadurece. É ali que Ele te ensina a reconhecer vozes, a discernir caminhos, a confiar mesmo quando não entende. Cada ajuste, cada recomeço, cada oração que você achou que foi em vão, está agora voltando em forma de resposta. Deus vai te surpreender. Ele vai te mostrar que nada foi desperdiçado, cada lágrima foi colhida, cada palavra foi ouvida, cada ato de fé foi anotado. Ele é detalhista e quando organiza, Ele faz com perfeição. O que está por vir será maior do que você imaginou, mas também virá acompanhado da paz de quem aprendeu a esperar. E se essa palavra fala com você, se neste momento o seu coração está ardendo, isso é o Espírito Santo confirmando que a sua reorganização não foi em vão. Deus está dizendo, agora posso te confiar mais. E quando Ele diz isso, o céu inteiro se move ao seu favor. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se esta mensagem tocou a sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo, não apenas para receber novos conteúdos, mas para caminhar conosco nesta jornada de fé, transformação e propósito. Aqui, cada vídeo é uma semente plantada no seu coração e cada pessoa que se junta a nós fortalece essa comunidade de fé viva. Mas quero te pedir algo mais profundo. Compartilhe nos comentários a sua história. Conte o que você tem aprendido com essa mensagem, o que Deus tem feito dentro de você e como Ele está reorganizando sua vida. O seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa hoje. E se você sentiu a presença de Deus durante esse vídeo, escreva aí nos comentários. Deus está colocando tudo em ordem. Essa é a nossa declaração final, a palavra profética, que selará o que o Espírito começou aqui. Saiba que você não está sozinho. Há uma comunidade inteira orando, crescendo e sendo restaurada junto com você. E este é apenas o começo do que Deus vai fazer.
Continue firme, continue organizado por dentro, e o céu continuará se movendo por fora. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6.